Ok. Então, boa noite para todos, mais uma vez. Estamos aqui na aula de conceitos básicos do nosso curso de formação inicial continuada de refrigeração do IFSC. E nessa apresentação, nessa conversa de hoje, a gente quer tirar as dúvidas de vocês, as dúvidas da apostila 1. A apostila 1 está disponível aqui, né, nesse tópico aqui, no caderno 1, conceitos básicos. E vocês viram que vocês podem ver todo o conteúdo também por meio aqui dessa barra de enrolamento aqui, né? Você pode ir descendo aqui, ó. Então, eu começo mostrando primeiro um pouco da história de refrigeração. A gente já falou isso semana passada, eu acho que eu mandei o vídeo para vocês, então a gente não vai, nesse momento, discorrer sobre isso. Eu vou me ater, basicamente, a qual foi a ideia que levou, eu estava falando agora há pouco ali, sobre um ciclo de refrigeração, né? Esse ciclo de refrigeração que eu estava mostrando para vocês é esse aqui, ó, né? Então, vejam que esse ciclo aqui, ó, ele é um ciclo, eu vou tirar a minha imagem aqui para vocês se concentrarem mais na tela, né? Para não atrapalhar ali. Esse ciclo, ele tem 4 componentes. O primeiro componente é um compressor, que tem a função de bombear o vapor refrigerante, a gente chama de fluido refrigerante, que a gente chama de gás, mas o nome técnico é vapor refrigerante. Esse ciclo chama ciclo de compressão mecânica de vapor, é por esse nome. Por que ciclo de compressão mecânica de vapor? Porque, mecanicamente, o fluido é comprimido aqui, ó. Então, vejam que, uma vez comprimido o fluido, ele é deslocado para o condensador, onde ele libera energia para fora. Num refrigerador doméstico, é aquela parte que fica quente, né, que muita gente usa ali para até secar roupa molhada, né? Não deve, mas enquanto a roupa está molhada, não faz mal, né? O problema é quando a roupa seca é que ela prejudica, então, a capacidade de refrigeração, porque você vai dificultar a troca de calor com o meio. Uma vez o fluido entrando no condensador, condensar é um nome técnico que é a transformação de vapor para líquido. Então, vapor, o fluido entrou vapor no condensador e vai para o estado líquido. Esse processo é uma mudança de fase, o fluido passa de fase. Então, ele está em vapor. O vapor é o quê? É um estado termodinâmico. E quando ele vai para o estado de líquido, ele é outro estado termodinâmico. E esse estado termodinâmico de líquido, ele atravessa o dispositivo de expansão. Pode ser aí uma válvula termostática, uma válvula eletrônica, não importa nesse momento. Pode ser um tubo capilar, num refrigerador mas de menor porte. Uma vez ele atravessando o dispositivo de expansão, que também é conhecido como dispositivo de medição, né? Vocês podem ouvir falar disso também, a válvula de expansão, porque ela controla o fluxo de passagem. O fluido vai ingressar no evaporador, que é o componente que fica dentro ali do refrigerador e que, ao passar pelo evaporador, o fluido que estava ali, uma mistura de líquido, mais vapor, muito mais líquido que vapor, ele vai começar a retirar a energia do meio interno, desse ambiente aqui, e vai mudar de fase, vai passar para vapor. E esse vapor vai ser succionado e vai ser comprimido pelo compressor. Então, no nosso site aqui, nossa SIGA, eu mostro um pouquinho isso a partir desse esquema aqui, ó. Vocês estão vendo bem aí? Vejam que eu tenho ali uma animação, um GIF, onde eu tenho um compressorzinho aqui funcionando, girando aqui um eixo. Esse eixo, então, puxa um pistão e depois sobe. Aqui eu tenho o quê? O meu condensador, então a pressão do condensador é um pouco mais alta, então o fluido vem aqui, vem vapor, passa para líquido. O líquido vai ali, tem um estrangulamento aqui, ó, que seria como se fosse um capilar, e ele vai ali passar de líquido para vapor, o vapor subindo aqui, indo ali. Essa descoberta, a maioria do que a gente faz hoje, começou desse jeito. Lá na década de 1750, esse médico ali, William Cullen, ele fez alguns experimentos, né? E ele descobriu que se ele pegasse uma substância que ele chama de volátil é uma substância que evapora fácil, e naquela época ele tinha acesso ao éter. O éter era usado, inclusive, como anestésico, né? Imagina vocês vão operar uma pessoa, vão cortar a perna de uma pessoa, que amputar por conta de uma guerra, né? Ela caiu. Tinha muita guerra naquela época, muita violência, né? No sentido de guerra com
Hoje em dia as guerras são diferentes, quer dizer que hoje também tem muita guerra, mas naquela época tinha uma guerra onde as pessoas tinha muita amputação, né? E os médicos trabalhavam sem anestésicos, em muitos momentos, né? A gente hoje tem a morfina e tal. Naquela época ele trabalhava com éter, ele descobriu que o éter vaporizava muito fácil. Então, ele percebeu assim, quando ele colocava o éter na pele dele, em cima da pele dele, quando o éter evaporava, ele deixava a pele dele gelada. Ele pensou assim, será que eu não posso usar o éter para tirar calor da água, a tal ponto que a água vire gelo? A água líquida vira gelo? Então, imagina passar água líquida de líquido para gelo. É solidificação. É aquilo que a gente faz na geladeira da gente, no refrigerador da gente, quando coloca lá uma forminha de gelo, né? Bota água e aí, a partir da água, vai transformar. O refrigerador tira energia a tal ponto que vira sólido, né? Então, vejam, pessoal, nesse caso, eu tenho aqui, vamos ver se tem alguém tentando entrar aqui, né? Acho que não, tudo bem. Nesse caso, ele descobriu que se a pressão sobre o éter aqui fosse mais baixa, mais fácil evaporava, mais rápido, e mais calor tirava. Então ele usou aqui uma bombinha manual, aqui, ó, uma bomba de vácuo eletrônica, naquela época não tinha isso, né? Mas ele fez aqui, ele reduziu a pressão aqui de dentro, né? E aí, a partir daí, o éter vaporizava mais fácil e retirava mais calor. Bom, só que o éter ia embora. Aí a solução para isso demorou um pouco, né? Que aí criaram um sistema fechado, que é parecido com o que vocês têm hoje. Então, eu precisava pegar esse éter aqui e não jogar fora. Fazer ele estar a vapor, virar líquido de novo. E aí ele descobriu o contrário, que quando eu tenho uma pressão alta, facilita a condensação. Pressão baixa facilita vaporização. Pressão alta facilita condensação. Então foi aí que ele começou a descobrir o fenômeno que vocês usam hoje na vida de vocês e muitas vezes sem entender. Ao mesmo tempo, um tal de Frederick Tudor começou a cortar gelo lá dos lagos congelados do norte dos Estados Unidos e vender para o mundo todo, em navios que tinham isolamento, né? Então, vejo que o comércio de gelo natural já era muito rico no passado. Então, só que aí a pessoa pegava o gelo, colocava ali dentro de uma geladeira, por isso que vem o nome de geladeira, por isso que a gente sempre diz aqui, a gente não tem geladeira em casa, tem refrigerador. Geladeira é isso aí, o nome técnico para esse equipamento, que é uma caixa de madeira isolada, onde eu colocava o gelo aqui em cima, quase todo dia, o cara tinha que trocar o gelo, demorava um dia, gelava, fazia uma maior sujeira, e daí tinha que trocar de novo. Era um comércio rentável, né? Porque o gelo sempre derretia, né? Então tinha trabalho de sobra para as pessoas que faziam a reposição, né? Mas, quando se descobriu esse processo aqui, se começou então a fazer processos cíclicos, né? Então aí eu mostro na história ali a refrigeração, quando surgiu isso. Com Perkins, né? Que outros profissionais criaram. E aí surgiu o primeiro refrigerador de verdade, né? Olha como é que ele era. O motor dele, ó, o motor dele está aqui em cima. Tá? Então você tem o isolamento, uma caixa bem bonita, né? Bem feita, de inox e tal, e o motor ficava aqui. E aqui dentro tem o evaporador, lá atrás, obviamente, o condensador, né? A Embraco tem esse vídeo aqui que é muito bom, né? Que mostra o funcionamento de um ciclo. Eu acho que você já deve ter visto, tenho certeza que a maioria já deve ter visto, né? E eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, assim, ó, espera um pouquinho. Voltando aí, eu queria que vocês olhassem, então, para essa questão que eu coloquei, por exemplo. Então, tem algumas questõezinhas bem simplesinhas aí, não sei se vocês leram, né? Quem foi o maior empresário chamado de Rei do Gelo? Vocês lembram quem foi? Rei do Gelo? Qual deles vocês acham que foi? Tudor. Frederico Tudor, acabei de dizer ali em cima, né? Legal. É isso mesmo. Esse cara, ele é muito esperto, né? Porque ele começou a vender gelo, o gelo estava de graça ali, né? Só que tinha um trabalhão para cortar, né? Porque tinha que serrar, tinha que transportar, tinha que pagar o navio, né? Parece, o cara pegou gelo de graça e ganhou dinheiro fácil. Vai fazer o que ele fez, né? Ele primeiro tem que ter uma quantidade de gelo garantida. Então, primeiro ele tinha que ter um acordo
com a prefeitura que ele podia cortar aquele gelo. Depois, ele precisava contratar um monte de trabalhadores para cortar o gelo, serrar. Então, veja a foto aqui, ó. Essa é uma foto aqui que mostra bem essa ideia, né? Ver se eu consigo aumentar aqui, ó. Peraí. Não. Então, ele tem ali, ó, cavalos para puxar, ele tem que ter os armazéns, né? E ele tem que ter o navio. Então, ele tem um investimento também que ele tem, né? Então, assim, apesar dele pegar o gelo de graça, não é tão simples assim. Aliás, tem um amigo meu que tinha uma empresa de água mineral. E ele disse o seguinte, Josué, a água é de graça. O que a gente cobra é pela distribuição, pelo caminhão, pela embalagem, pela higiene de tirar essa água e colocar na mão da pessoa. Então, quando você tem uma reserva, por exemplo, mineral, você não ganha dinheiro pela água. A água, praticamente, o preço dela é zero. O caro mesmo é toda a logística, o imposto que a pessoa paga para ter aquela água no lugar que ele quer, né? Então, voltando aqui à nossa área de interesse, então a primeira coisa foi isso, né? Contar um pouquinho da historinha para vocês aqui. Aí, ó, o gelo natural foi alcançado pela primeira vez por quem? Lembra que eu fiz aquele exemplo lá do médico lá? Qual foi? Thomas Edison, William Carrier, Lord Kelvin, William Cullen, quem foi? Foi a primeira pessoa, a gente tem que lembrar o nome dele, porque foi a pessoa que se não fosse o experimento dele ser documentado, as pessoas não sabiam disso. Essa coisa simples, né? Que o fluido volátil, ao vaporizar, rouba calor. Depois se começou a usar amônia, por exemplo. A amônia tem uma capacidade frigorífica muito maior que o éter, claro que sim. Mas a primeira pessoa a descobrir isso foi esse cara. Então, essa pessoa merece o nosso respeito e o nosso crédito, né? Essa aqui, ó. Um fluido refrigerante tem como característica principal absorver muito frio quando condensa, liberar oxigênio, remover calor da vizinhança quando vaporiza, vapor ao ambiente, qualquer. Qual a característica de um fluido refrigerante? Uma amônia, por exemplo, ou um isobutano, um propano, qual a característica comum deles? Remover muito calor quando vaporiza. Perfeito. Vocês acertam todas. Bom, a 4. Essa aí, eu acho que vocês que trabalham na área sabem bem fácil, né? São considerados fluidos ecológicos e não prejudicam a camada de ozônio. Vamos lá. O R11 ou o R12? R240 e 134A. R290 e 600A. R400 e R12. O que vocês acham? C, né? Porque o R134 não prejudica a camada de ozônio, mas o R240. Entenderam? Então, assim, o que não prejudica a camada de ozônio nem provoca efeito estufa é o 290, que é o propano, né? E o isobutano, não é isso? O R600A, né? Aliás, eles são obrigatórios hoje na Europa, inclusive. Então, aí, ó. São 4, vou esconder aquela letra aqui, ó. São 4 componentes principais em um sistema de refrigeração. Pode escrever no chat ali, mais fácil. Ó, compressor, vaporizador, estranho, né? Ali, ó. É a B, né? Condensador, dispositivo de expansão, compressor e evaporador. É isso. Beleza. A primeira parte vocês estão doutores já, né? Tem um vídeo ali. Bom, na termodinâmica, então assim, quando você fala em conceitos básicos, teve essa introdução, e aí você vai para a termodinâmica. O cara pega esse nome, já desiste do curso, né? Termodinâmica, meu Deus, que palavrão, nunca vi falar disso, né? Começa assim, ó. Dinâmica, na verdade, dinâmica tem a ver com movimento. E termo tem a ver com calor, com energia. Então, não se assuste com o nome. Tem a ver com o movimento da energia. Né? Principalmente a energia térmica, né? Dinâmica do calor, qualquer coisa assim, tá? Então, aqui, ó, o nome técnico. Estuda as relações entre calor e trabalho. Aqui tem isso a ver com o nosso curso. Bom, vamos voltar aqui naquele gráfico aqui, ó, nesse aqui, ó. Isso aqui, do ponto de vista físico, para quem aí fez aí um pouco mais de segundo grau, ensino superior, eu sei que tem alguns alunos aí que já tem universidade e tal, trabalho mecânico é esse processo aqui, esse ir e vir aqui, ó, é um trabalho mecânico. É uma definição física, e trabalho mecânico é relacionado com a força vezes uma distância. Então, é um conceito, né, que se tem.
A relação mais básica é essa, trabalho é força vezes distância. Então, eu tenho aqui uma força aplicada. Quem gera essa força? O campo magnético do motor elétrico. Ele puxa isso aqui, né? Ele gira ali, puxa e leva, né? Então, vejo que esse movimento é contínuo. Isso é trabalho. E isso aqui? Isso aqui é calor. Eu tenho troca de calor aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Então, a primeira coisa é entender que a termodinâmica estuda, então, as relações entre calor e trabalho. Então, pensa naquele diagrama ali, pensa nele como algo assim bem simples, tá? Não complica. A primeira aplicação prática de uma máquina que envolvia a termodinâmica é essa aqui, ó. É a máquina a vapor. Não sei se vocês estão em vários tipos de vidro, né? Esse vidro resiste ao calor, ele é mais grosso, ele é temperado, né? E aí, ó, o fluido aqui dentro, ele faz o quê? Ele evapora. Ao evaporar esse fluido, vocês conseguem perceber que ele vai para cá, e quando ele vem aqui em vapor, aqui, ele empurra o pistão para lá. Ao empurrar o pistão para lá, ele desloca o eixo. Esse eixo aqui pode ser, por exemplo, a roda de um trem. Pode ser, por exemplo, as pás de um navio a vapor. Foi aí que surgiram as primeiras máquinas a vapor. Um fluido é capaz de fazer movimento. Bem interessante isso, né? Já no refrigerador, é bem o contrário, né? Você tem um compressor e o compressor que gera o que a gente quer, que é a retirada de calor do meio de dentro, do meio interno, porque ele gera um movimento do fluido. E é o fluido que faz a mágica acontecer. Eu brinco assim, o compressor é um coração do sistema e o fluido é como se fosse o nosso sangue. Sem o fluido refrigerante, nada acontece, né? Se você sabe disso, quando vaza o fluido, o que você tem é uma carcaça, né? Da mesma forma, quando a gente perde o sangue, né? Então, vamos lá. O que é calor, na verdade? Calor é isso aqui, né? Vocês estão vendo aí que toda vez que eu tenho calor, eu tenho a transferência de calor de um corpo quente para um corpo frio. Então, calor é essa forma de energia que vai do corpo quente para o frio. Então, veja, do ponto de vista físico, não é correto dizer, estou com calor. Não, mas ninguém fala, todo mundo fala, estou com calor, né? Mas, fisicamente falando, calor é uma energia que vai de um corpo para outro. Eu não posso dizer eu estou com alguma coisa. O calor é algo que é transferência de calor. Não é algo que eu possa ter em mim. Eu tenho energia, que é diferente de calor, tá? É um conceito físico. Eu queria mostrar para vocês que o calor, esse calor que vocês viram, que eu falei ali para vocês tantas vezes, ele pode ser medido, ele pode ser calculado. Então, quanto eu preciso de energia, por exemplo, para esquentar 1 litro de água de 20 até 60 graus. Então, veja, 1 litro de água, 1 litro é igual a 1 quilo. Calor, esse valor aqui, um C, não sei se vocês sabem o que é esse C, é uma grandeza, é uma propriedade material. E o ΔT, eu falei que é para passar a água de 20 para 60, para 80, né? 20 para 80, então dá 60 graus. 1 litro é 1 quilo. Então, 1 vezes 60 dá 60. E aí eu tenho C. Esse C aqui é um calor específico, né? É uma propriedade do material. Se for água, por exemplo, esse C vale 1 quilocaloria por quilograma de água. Se for água. Então, eu posso, por exemplo, 1 vezes 1 vezes 60. Vai dar o quê? 60 quilocaloria. Ok? Então, sempre é uma equação, né? Então, aí, se eu misturo essa quantidade de água com essa, olha, se a quantidade for igual, eu faço a média. 20 mais 80 dá 100, dividido por 2 dá 50, vai dar 50. Vai dar, vamos supor que eu tenha 2 litros de água aqui e 2 litros aqui. Vai dar 4 litros aqui. A temperatura vai ser uma média entre as duas, se for a mesma massa. Se for massa diferente, eu preciso fazer o cálculo. Aí eu trouxe até para vocês uma calculadora aqui, calculadora eletrônica. Eu não sei fazer conta. Tá bom, entra aqui, coloca aqui, massa. Massa do frio, 2. Vamos botar aqui, vamos supor que fosse 4. Temperatura do corpo frio. Vou botar 20 aqui. Massa da água quente. Vou botar 10 aqui. Temperatura da água quente. Vou botar 80 aqui. E agora, qual é a temperatura de equilíbrio? 62 graus. Você já faz para você aqui. Vou até tirar esse monte de casa decimal aqui para não atrapalhar vocês. Pronto. Então, veja que eu peguei 4 litros de água fria a 20 graus, misturei com 10 litros de água quente a 80.
como o calor específico. Ah, mas é diferente do 1. É porque tem a unidade quilocaloria e a unidade quilojoule, que a gente usa no sistema internacional. Quilocaloria é a unidade mais inglesa ali, né? Era o inicial. Hoje em dia todo mundo usa quilojoule. Então, veja que eu consigo ter 14 litros de água mais a 62 graus, 63 graus. Não é mais a média, né? Então, veja que vocês têm essa informação aqui, ó. Basta você clicar aqui na planilha eletrônica que vocês têm ali no site de vocês, e vocês podem fazer essas contas. Eu não quero que vocês fiquem fazendo conta, perdendo tempo com isso. Eu quero que vocês compreendam o fenômeno físico, tá bom? Bom, quando eu tenho mudança de fase, eu já tenho que usar esse Q igual a M vezes L. O L é o calor latente. É um tipo de propriedade que é envolvido na mudança de fase. Então, tem dois tipos de calor. O calor sensível, que é o calor que muda a temperatura, e o calor latente, que é o calor que muda a fase, muda o estado físico. O que é mudar o estado físico? Passar de líquido para vapor, de vapor para líquido. Se é de líquido para vapor, eu tenho vaporização. Se eu tenho vapor para líquido, eu tenho condensação. Tá? Então, aqui eu faço alguns exercícios, né? E tem também aqui esse aplicativo aqui que eu gosto muito, que é o Toolbox da Embraco, Nidec, agora, né? Embraco Nidec, né? Que é muito bom também, que vocês podem olhar também para fazer essas contas aí também, tá? Tem aqui um vídeo também, ó, passo a passo. Vamos ver se eu consigo mostrar esse vídeo aqui, sem som, para vocês verem aí, tá? É só clicar nele ali, ó. Esse recipiente tem 2 litros de água com a temperatura de 20 graus Celsius. Vejam que é parecido com aquele outro lá, né? E agora eu vou misturar, então, com outro recipiente com 2 litros de água com temperatura de 80 graus Celsius. Ah, esse caso é o caso inicial lá, né? Que eu fiz com vocês. Nesse caso aqui, ó, eu vou mostrar como é que foi feito o cálculo, porque eu disse lá, é óbvio que é 50 graus, mas então, mostra por que é. Então, vamos mostrar agora para vocês. Bom, o importante nesse caso aqui é você saber que o calor que a água quente entrega para o corpo frio tem que ser recebido por ele. Então, o calor cedido pela água quente tem que ser recebido pela água fria. E aí, eu faço assim, ó, eu coloco aqui, ó, duas equações. Só tem calor sensível, porque não tem mudança de fase, correto? Então, só misturou. Então, eu posso pegar o calor do corpo quente é igual ao calor do corpo frio. Então, eu pego Q igual a MC ΔT, essa fórmula. E o ΔT é a variação da temperatura final menos a temperatura inicial, para cada caso. Então, eu faço isso para o corpo quente e faço isso para o corpo frio. MC ΔT. Corpo quente e frio. E aí, eu vou substituir valores. 2 litros aqui, 2 litros aqui, ou 2 quilogramas, né? Eu vou cortar isso aqui também, ó, calor específico. Ó. Como aqui é 2 e 2, vocês vão ver, vai cortar também. Então, vai ficar o quê? Vai ficar ΔT quente é igual a ΔT frio. Então, o ΔT do corpo quente é 80 menos a temperatura de equilíbrio. Por quê? Porque é o maior menos o menor. Quem é a temperatura de equilíbrio? É menor que 80. E do corpo frio? Vai ser 2 kg vezes temperatura de equilíbrio menos temperatura frio. Por quê? Porque a temperatura de equilíbrio é maior. Então, sempre coloco valores positivos aqui, essa soma, essa subtração desse jeito aqui. Ó. Então, fazendo essa conta, vou cortar isso aqui também. Ó. Não precisaria, né? Podia ter cortado aqui, tá? Se multipliquei, não precisava. Vamos ver. Então tá, eu fiz aí uma distributiva, né? Para ensinar quando não fosse igual, né? Mas podia ter cortado diretamente. É igual a 2 vezes temperatura de equilíbrio menos 40. Então, a conta é simples, né? Aí você vai isolar, né? Vai isolar esses dois componentes aqui. Esse aqui passa para lá, fica 4. Menos 2 passa para lá, fica mais 2. Mais 2 com 2 dá 4. É igual. Esse aqui vai para lá, fica mais 40, fica 200. Então, o temperatura de equilíbrio é 50 graus Celsius. Isso aí só para provar para vocês que aquilo que a gente falou agora há pouco estava certo, né? Então, a gente não inventou nada, a gente só aplicou a conta corretamente e estava certo, tá? Então, esse vídeo foi nesse sentido. Vamos voltar aqui de novo. Aí. Já vou dar uma pausa daqui a pouco para vocês perguntarem, mas, primeiramente, então, foi isso. É vocês saberem que eu tenho troca de calor sensível e latente. Aqui eu tenho uma lista de exercícios, tá vendo? Aqui, ó, na sequência aqui, ó, né? Mas terminei aqui, ok? Tem esse exercício resolvido, vocês vão ver depois com calma. E tem o trabalho,
de novo, estou falando para vocês, trabalho esse movimento que provoca o movimento ali do pistão, que faz a compressão, aqui está a compressão do fluido, né? E aí eu tenho essa ideia de potência, que eu trabalho sobre tempo também, tá? Aí eu falo que aqui estou mostrando que tem uma conversão de unidades, né? Que é o watt, que é a unidade de potência, e vejam que a gente tem uma relação BTU por hora, ó, 12.000 BTU por hora é igual a 3.517 watts. Isso é importante saber, que é igual a 1 tonelada de refrigeração. Tem gente que não confunde. E a unidade de potência de refrigeração é BTU por hora, não é só BTU como a gente fala convencionalmente. Então é 60.000 BTUs por hora. 12.000 BTU por hora, não é BTU. Ah, por que escreve assim? É marketing. Mas potência é sempre uma energia por tempo. Então, do ponto de vista técnico, se você vai escrever um relatório técnico, você tem que escrever BTU por hora, não BTU. Agora, para você falar no dia a dia, não tem problema, todo mundo vai entender. Né? O ar-condicionado tem 10.000 BTU, todo mundo vai entender. Mas, tecnicamente falando, é 10.000 BTU por hora. Esse exemplo aqui, ó. Qual a capacidade de refrigeração em watts de um refrigerador que tem 18.000 BTU por hora? Então, eu faço aquela regra lá. Ó. 12.000 está para 3.517. Assim como 18.000 está para X. Multiplica em cruz aqui. Ó. 12.000 vezes X é igual a 18.000 vezes 3.517, que dá 5.275 watts. Então, essa é a energia, né, a potência, né, não é energia, watts é potência, não é energia. Se fosse energia, seria joule. Como é potência, é watts. Então, vejam que aqui tem um exemplo. Sim, mas começa primeiro, passa de 20 para 60, é calor sensível. Aí ele vai para o freezer. Então, ele vai passar de 60 até 0, porque a água congela a 0 graus. Aí muda de fase. E depois vai de 0 até menos 20. Então, veja que a água tem uma boa trajetória aí. Qual a alternativa que representa isso? A letra B, porque só tem calor latente quando congela, né? Então, exatamente isso. Nesse caso aqui, ó, a troca de calor necessária para aquecer 2 kg de água no estado líquido. Então, a temperatura inicial 10 e 80, né? Olha, veja o que eu coloquei. Lembra que eu fiz uma calculadora ali para vocês? 2 kg de 10 para 80. Vamos pegar a calculadora? Vamos ver se funciona? Ah, essa calculadora funciona para isso aqui? E acho que ela só funciona para fazer conta quando mistura. Ah, tá. E quando eu tenho... Ah, tem aqui, ó. Clica na aba, tá aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Substância. É água, né? Vou colocar aqui água. Pronto. Quando eu botei água aqui, ó, ela já me dá o calor específico. Olha, ele vai calcular primeiro em kJ, tá? Qual a temperatura inicial mesmo? Me lembram? Era o quê? 80? Ok. Qual a massa? Quantos quilos? Quantos? 2, aqui, ó. Pronto. Deu 586 kJ. Agora, como é que eu converto isso para quilocaloria, por exemplo? Ó, é assim, pessoal. Ó, eu faço assim. Ó. Vou fazer a continha para vocês. Eu falei para vocês que 1 quilocaloria é igual a 4,18 kJ. Ok? Então, significa que se eu tenho em kJ, eu tenho que dividir por quanto? Para dar em quilocaloria. Eu pego esse valor, ó, eu faço assim, ó. Eu pego esse valor ali, igual aquele valor, dividido por 4,186, que é o valor correto. Dá 140 quilocalorias. Então, é assim que eu faço. Então, vamos voltar lá, vamos ver se deu certo. Vamos voltar aqui, ó. Cadê meu cigarro? Vamos voltar aqui. Vamos voltar lá e ver qual a alternativa. Qual que era mesmo? 140? 140, né? Quilocaloria, eu acho, né? Vamos ver se deu aqui, ó. Aqui, ó. Letra B, não é isso? Então, bem simplesinho. Vocês estão vendo que vocês conseguem usar ali aquela calculadora, né? Para fazer as contas de vocês, né? E aí eu tenho essa outra aqui, ó. Qual troca de calor para derreter 4 kg de gelo que está a temperatura inicial de menos 5 graus? Olha, primeiro o gelo tem que passar de menos 5 até 0, tem que esquentar um pouquinho. E aí tem uma fórmula que diz o seguinte, aí o gelo tem que esquentar, chega a ser engraçado, o gelo tem que ter a sua temperatura aumentada, de menos 5 até 0, para aumentar a temperatura, para ele começar a congelar.
para começar a derreter, quer dizer, né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou calcular ali, ó, 4 quilogramas vezes, eu vou fazer em quilocaloria, então vezes 0,5. E vezes 5. Eu tenho 10 quilocalorias para ele passar de menos 5 até zero. Ô, professor, como é que eu sei disso? Ah, eu fiz a conta aqui, ó. Usei essa conta aqui, ó. Usei essa fórmula aqui, ó. No primeiro eu usei calor sensível. Massa, calor específico. Qual é o calor específico do gelo? Eu usei essa tabela aqui, ó. Ó, 2,1 kJ por quilograma ou 0,5 quilocaloria por grama grau Celsius. Tá? Porque eu sei disso aqui, ó, que o calor específico é 1 quilocaloria, 4,2 kJ. Então, se eu estava lá em quilocaloria, eu posso pegar o gelo, tem calor específico, metade do calor específico na água. É só uma propriedadezinha boba aí que vocês devem estar escrito em algum lugar na apostila, tá? Não se preocupe com isso. O importante é vocês saberem, então, isso. Primeiro, eu tive que o gelo aumentar a temperatura em 5 graus. E isso me custou 10 quilocalorias. Para derreter o gelo agora, eu vou pegar agora 4 quilogramas vezes o calor latente. O calor latente do gelo, para ele derreter, é 80 quilocalorias por quilograma, dá 320. 320 mais 10 dá 330, né? Essa aqui, ó. Eu somei o calor sensível com o calor latente. Opa, de novo. Qual é o calor latente do gelo? É 80, está escrito aqui, ó. Você pode ver aqui no texto, aqui, ó. Aqui, ó. Opa, 80 quilocaloria por grama ou 336, né? Porque 80 vezes 4,2 dá 336, tá bom? É importante ter essa noção de conversão aqui. Eu fiz de propósito para vocês terem que pensar essa questão da conversão, sempre, tá? São definições termodinâmicas que são usadas no dia a dia na linguagem técnica, tá? O material de estudo está no SIGA, né? Então, vamos lá. Ó. Olha o que acontece. Ó. Vou pegar aqui o gelo aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos pensar que eu tenho aqui. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Vou pegar aqui, eu vou colocar aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma pedra de gelo aqui. Aqui eu tenho, vamos supor, quantos quilos de gelo mesmo? Falei, 2 quilogramas? 4 quilogramas, né? 4 quilogramas de gelo. Temperatura inicial igual a menos 5. Ok. O que eu quero? Eu quero primeiro que esse gelo ele passe para que temperatura? Passe para zero. Se eu quero derreter o gelo não vai derreter de menos 5 até zero. Primeiro, ele passa, ele fica a 0 graus. Então, derrete a 0 graus. Então, o gelo tem que passar de menos 5 para 0. Tem o quê? Tem calor latente envolvido nesse processo, pessoal? Sim. Não tem. Só mudou a temperatura. Ele não começou a derreter. Ele vai derreter, aí é o seguinte, agora eu tenho gelo, ainda eu tenho gelo. Ó. Como é que eu sei disso? Eu escrevi aqui, ó, 4 kg de gelo. Enquanto tiver gelo aqui, é sólido, não é líquido. Agora, se eu falasse assim para você agora, aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, colocasse assim, agora ele vai. Vou colocar até uma outra corzinha aqui no gelo aqui, ó, para mostrar que é água agora, tá? Agora ele vai dessa temperatura aqui, ó, eu falei que ele vai até, vai derreter, né? Então agora é 4 quilogramas de água líquida. Então, o derretimento acontece aqui, ó, derretimento. Tá? Então vejam aqui, ó. Eu vou tirar aqui para não dar confusão para vocês, né? O gelo derrete a 0 graus, vocês sabem disso. Então, vou tirar esse L aqui. Então, vejam que a água, quando ele termina o derretimento, qual a temperatura da água? 0 graus. 0 graus. Aqui teve, então é isso que vocês precisam entender. Peraí. Vem cá, daqui para cá, vamos fazer aqui, ó.
Daqui para cá, é mudança de fase ou de temperatura? E temperatura. Então, eu chamo de ΔT, não é isso? Correto? É calor sensível. E daqui, ó, desse ponto para cá, ó, é calor sensível ou latente? Latente. É latente, porque eu mudei de fase. Então, aqui, eu preciso ter isso claro. Então, aqui eu tenho o calor trocado aqui. Q1 é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Vou chamar aqui de ΔT, assim, vou botar um A ali, e eu vou, como eu estou sem o editor aqui, não quero mudar ali, ΔT, pronto, bem assim. Pronto. E do outro lado aqui, Q igual M vezes L. Tá, aí pode ter uma pergunta, mas qual que é o ΔT aqui? Vocês sabem qual que é o ΔT aqui? Nesse processo? É 0 menos 5. Menos 5. ΔT é 5. Positivo. Por quê? 0 menos 5 dá positivo. Qual o calor específico aqui? Aí sim, vocês podiam perguntar isso, aí eu digo, calor específico nesse caso aqui é do gelo, que é metade do calor específico da água. A água líquida, quer dizer, né? Então é 0,5 quilocaloria por quilograma de gelo. Pronto. Qual o calor do latente do gelo? Vocês vão encontrar tabelado na apostila, é 80 quilocaloria por quilograma. Então, faz essa conta aqui, ó. Qual a primeira conta? Igual, massa, que é 4, vezes 0,5, vezes 5. Dá igual a 10 quilocaloria. Vejam, esse 4 é a massa, esse 0,5 é o calor específico, e o 5 é a variação de temperatura. Dá 10. E aqui? Igual, massa, que é 4, vezes 80, que dá 320 quilocaloria. Então, o calor total que eu preciso adicionar a 4 kg de gelo para passar para 4 kg de líquido, total é 330 quilocaloria. Tá? Então, vejo que aqui eu tenho calor latente e calor sensível. Então, quem disse agora, não sei o que é calor sensível e latente. Calor sensível muda a fase. Calor latente muda... Desculpa, calor sensível muda a temperatura. Calor latente muda a fase. Quando eu falo mudar a fase, muda estado físico da matéria. Aqui foi aqui vou colocar aqui, era sólido, porque na verdade, quando eu tenho aqui, o gelo é sólido, né? Tem água sólida. E aqui é líquido. Esse processo também tem um nome físico também, qual que é? Pode ser também fusão, né? Fusão. Pode ser fusão também. Ok? E quando eu passo o contrário, é solidificação. Então, primeira coisa. Qual é a diferença? Veja, ó, o calor sensível, olha só o tamanho da quantidade de calor sensível, de latente, quer dizer, 320. Olha o sensível. A maior parte é latente. Então, essa é a grande propriedade, vocês vão ver. Todos vocês fizeram as contas de calor sensível e latente, vão ver que o calor latente é muito maior. Por isso que quando o corpo muda de fase, ele retira muito, muito calor. Quando o corpo passa de vapor para líquido, ele joga fora muito calor. Quando ele passa de líquido para vapor, ele absorve muito calor. E ao absorver muito calor, ele ajuda o processo de refrigeração, que é o que a gente deseja na prática, né? Bom, voltando agora, eu tenho aqui relembrando o que eu falei, ó, fusão, vaporização, condensação e solidificação. São os processos básicos, né? E aí entra os famosos fluidos refrigerantes, né? Ó, 134, 404A, 410, 22. Vocês conhecem pela cor, né? As cores já identificam, né? Então vocês já sabem disso. E o que é um fluido refrigerante para vocês, pessoal? Me diz aí o que vocês acham que é um fluido refrigerante. Um fluido refrigerante, ele tem essa capacidade de absorver uma grande quantidade de calor quando muda de fase. Essa é a ideia de fluido refrigerante. Bom, no início se usava o quê? Amônia. E ainda usa, né? Amônia usa muito para câmara frigorífica, né? Em grande porte, né?
Mas, hoje, se usa muito o isobutano. O isobutano, ele é parecido com gás de cozinha de vocês, mas, pelo amor de Deus, não vai usar gás de cozinha. É outra fórmula química, outra composição. Mas é da mesma família, vamos dizer assim. Nos refrigeradores, hoje, de maior capacidade e tal, usa o isobutano. Já o propano é usado em expositores. O R134A é muito usado em refrigeradores ainda. É um tipo de fluido. Então, são fluidos sintéticos que têm como propriedade absorver grande quantidade de calor quando vaporiza. Então, para quem nunca pensou sobre um fluido, pensa como o gás de cozinha que vocês têm lá, que não é um fluido refrigerante, mas ele está ali dentro de um botijão, como um fluido refrigerante, um botijão mais feio, né, mais comum, né, obviamente, e ele está no estado líquido, comprimido. Quando ele passa pela válvula, ele expande e passa de líquido para vapor. E aí ele vai chegar até o ponto de aquecimento, né, que é a boca do fogão. Né? Por isso que você tem ali um fluido refrigerante. Né? Aqui nesse caso é parecido. Quem nunca viu falar de fluido é um botijão onde tem uma substância volátil que você adiciona dentro de uma tubulação e, graças aos movimentos coordenados do compressor, né, e ao movimento do fluido pelo sistema, que eu mostrei agora há pouco para vocês, né, ó, isso aqui é o fluido refrigerante, está aqui dentro. Ó. Esses processos cíclicos acontecendo aqui. Tá? Quando eu falo refrigeradores, né, eu tenho todo quanto é tipo, né? Então, eu tenho refrigerador por absorção mecânica, é um tipo de refrigerador. Então, o de absorção usa outro fluido. Usa, por exemplo, uma amônia, por exemplo, com hidrogênio junto. Então, é um tipo de absorção. O refrigerador doméstico, antigamente, usava R12. Aí o R12 foi saindo de linha e tal, aí passou para R134. E hoje está se usando o R600A. Já o ar-condicionado se usava muito o R22. Hoje já usa outros fluidos. Já o expositor usava também o R12. Hoje já usa o R290, que é o propano. Então, vocês vão ter um capítulo só sobre fluido e refrigerante. Então, não fiquem ansiosos, porque é tanto fluido que a gente precisa explicar a função de cada um dele. Antes, usava amônia, principalmente amônia, que era um fluido fácil de sintetizar e tinha grande poder de refrigeração. No entanto, a amônia tem um probleminha, né? Você sabe qual é o problema da amônia, né? A amônia é altamente tóxica, né? Significa que se a amônia vazar, você acaba tendo um grande problema, né? Porque tem as roupas, tudo. Usava também o CO2 também, o CO2 no começo também. Hoje em dia o CO2 está voltando, né? Em supermercados, né? Até mesmo em automóveis, em alguns casos, tá? CO2 também era usado, que também é um tipo de fluido fácil de encontrar, né? Mas principalmente o amônia, né? Então, voltando, vamos lá continuar nossa explicação aqui, ó. Fala um pouco de temperatura. Lá nos Estados Unidos se usa essa temperatura esquisita aqui, ó, Fahrenheit. Fahrenheit é uma temperatura que ela, por exemplo, se chega lá no ar-condicionado, está a 74 graus Fahrenheit. O que significa isso em graus Celsius? Tem que fazer uma conta. A conta é essa aqui, ó. Esse aqui vezes essa diferença. Então, 70, vamos supor que fosse 72. 72 menos 32 dá 40. 40 vezes 0,5 dá 20, mais ou menos, né? 21, mais ou menos. A conta sempre é essa. Então, se vocês encontrarem algum catálogo que tenha Fahrenheit, porque às vezes está em equipamento importado que está na unidade Fahrenheit. Acontece. Então, às vezes tem que ficar atento. E a letra é F, não é grau Celsius. Tá? Então, tem um exemplo aqui, ó. 75. Aí eu pego 75 menos 32, vezes esse dá 23,24 graus. Que é uma temperatura de conforto, né? Quando muda de fase, perde calor? E quando passa de vapor para líquido? Quando muda de fase, você foi muito genérico, né? Na verdade, quando muda de fase, eu posso passar de vapor para líquido, de líquido para vapor, de vapor para líquido, posso passar de sólido para líquido, de líquido para sólido, então tem que ser específico. Não.
o fato é, para a refrigeração, a gente pode considerar duas coisas. Quando o fluido evapora ou vaporiza no evaporador, ele absorve calor do meio externo, de onde ele passa, daquela região. Aí fica frio o refrigerador. Quando ele passa de vapor para líquido lá no condensador, em alta pressão, ele libera calor. Então, é um processo sincronizado. Ao mudar de fase, ele absorve calor. Entendeu? No evaporador. Mas já no condensador, ao mudar de fase, ele libera calor. Então, tomar cuidado com a generalização da frase, né? Ali eu falo um pouquinho assim, o que é superaquecimento, né? Que eu acho que é importante saber, é o seguinte, quando eu tenho um fluido aqui, um líquido, e eu adiciono calor, esse líquido vai vaporizar, e ao vaporizar eu vou ter o que? Uma mistura de líquido mais vapor. Esse nome, na refrigeração, chama de saturação. Quando eu tenho um fluido aquecido, e depois que ele virou vapor, eu ainda dou mais calor para ele, eu tenho vapor superaquecido. Para que eu tenho que explicar isso? Porque no compressor, o fluido sempre vai entrar no estado de vapor superaquecido. Então, isso é importante, que é uma definição técnica para vocês. Porque, não sei se vocês sabem, quem instala equipamento tem que fazer o teste do superaquecimento. Que teste de superaquecimento é esse? Vocês vão aprender na hora certa, isso aí na aula mais prática. Mas o grau de superaquecimento é a diferença entre essa temperatura aqui e essa aqui de dentro. Então, no caso de um ar-condicionado, eu meço o superaquecimento e, se tiver dentro da condição adequada, eu não preciso, por exemplo, adicionar ou retirar fluido. Pressão, fala em pressão. Pressão está ali, a definição física, força sobre área, mas a pressão que nos interessa mesmo é essa aqui, ó, que está no manifold. Geralmente o manifold tem um manifold de baixa, que é azul, e de alta, que é vermelho. E aqui eu tenho manoplas, né, onde eu fecho ou abro. E aí eu tenho as mangueiras, né, que eu vou ligar ao sistema. Então, veja, manifold ou manômetro não é um manifold para tudo quanto é fluido. Para cada tipo de fluido, para cada conjunto de fluido, eu tenho um manifold diferente. Eu não posso usar o mesmo manifold que eu uso para, por exemplo, refrigerador com R134 para o R600, por exemplo. São conjuntos diferentes. Então, tem que ter essa noção de que manifold eu tenho que ter conjuntos para cada tipo de fluido que eu trabalho. E mais ainda, esses manifolds, esses manômetros, têm vida útil e devem ser calibrados de tempo em tempo. Então, como é que o pessoal faz isso na prática? Geralmente, se tem um manômetro de alta resolução ou de alta precisão, que ele é mais caro, e ele fica guardado no escritório, na oficina. E aí eu boto os manômetros, coloco os manômetros em operação, e de vez em quando eu calibro esses manômetros. Eu posso ter um calibrador de manômetros, né? O que é um calibrador de manômetro? É um dispositivo que eu coloque um manômetro de precisão em paralelo, né, em paralelo com o manômetro que eu estou usando em campo. E o manômetro que eu estou usando em campo tem que marcar a mesma coisa que o manômetro de precisão, que é mais caro. Então tem que ter essa lógica, né? Sempre pensando assim. Muita gente usa isso aí. Não dá para usar o mesmo manômetro a vida toda, porque senão eu posso ter tendo diferença, principalmente quando eu trabalho com esse propano e isobutano, porque a quantidade de fluido que a gente adiciona é de 150 gramas no máximo, 150 gramas. Então, primeiro, tem que ter uma balança de precisão e eu tenho que medir pressão com muita sensibilidade. Qualquer erro na medição de pressão, você vai fazer besteira no trabalho. Então, a variação vamos dizer assim, de pressão, por causa do erro, pode comprometer o resultado do teu trabalho. Aqui é para ilustrar vocês, ó, que a água ferve ao nível do mar a 101 kPa a 100 graus. Mas lá no monte, ali, ó, no Everest, ó, ela ferveria a 32 graus. Mas vocês lembrem-se que lá em cima está a temperatura de quê? De menos 20 graus? Vocês sabem que os alpinistas, né, sofrem muito para subir, porque além de não ter muito oxigênio, né, o ar fica rarefeito, tem a temperatura que é muito baixa também, né? É congelante. E tem esse exemplo aqui, ó. Quero que vocês leiam isso aqui. Vamos ver se vocês conseguem ler isso aqui. Vamos ver se eu consigo abrir essa imagem maior para vocês. Então, isso aqui está abaixo de zero, tá vendo? Estão vendo que a pressão é um pouquinho abaixo da pressão atmosférica? Que aqui é zero.
Quando é zero, está exatamente na pressão atmosférica. Pressão zero é pressão manométrica de zero, né? Então, um pouquinho mais baixo. Nesse caso aqui, ó. Aqui é 100. Aqui é 200, então aqui é quanto, ó? Vamos pegar, esse aqui é 200, então 1, 2, 3, 4, acho que cada um é 20 aqui, ó. Então aqui é 20, aqui é 140, aqui dá uns 130 e pouco, mais ou menos. Então, a leitura, né? E aí, aqui é PSI, desse lado aqui é PSI, ó. Lá de dentro é PSI, tá? Então é importante ter essa noção. Então, a pressão que você lê aqui, né? Porque eu preciso ter uma pressão. A pressão de alta é a pressão do condensador. Eu vou estar conectando o meu manifold de alta, minha mangueira, né, vermelha, no condensador. Enquanto que a mangueira azul, eu estou ali na válvula de serviço do compressor. Bom, vamos lá. Primeira coisa, então, vamos testar isso aqui antes de passar adiante. A temperatura de 100 graus Celsius corresponde a que temperatura em graus Celsius? 100 graus Fahrenheit. Lembram da fórmula? Eu pego 100 menos 32. Multiplico por 0,55. Dá 37,4. Tá aqui, ó. De novo, ó. Tem Fahrenheit? Pega 100. 100 menos 32. Dá 68. Vezes 0,55. Dá 37,4. Tá? E como é que eu sei disso? Essa fórmula aqui em cima. Foi essa fórmula que eu dei aqui para vocês, ó. Você coloca 100 aqui. Menos 32, multiplica por isso, tá? Vamos lá, então, a segunda. Quando a gente enche o pneu do carro, vocês lembram que a gente coloca geralmente ali, me coloca lá 32 libras, né? A gente fala libras, né? Na verdade, a pressão, a unidade que a gente está usando é PSI. O que é PSI, na verdade? PSI, gente, é unidade, porque o I significa polegada, I é int. Int é polegada. Então, e o P é pounds. Então, é libras por forças por polegada. Então, PSI é a unidade de pressão inglesa. E a gente usa para... As máquinas de encher pneu, geralmente, vem na unidade PSI. Você coloca lá 32, você está colocando 32 PSI, que é aproximadamente 2 atmosferas. A atmosfera é a pressão que a gente está sujeito aqui ao nível do mar, né? E agora estou à disposição de vocês para perguntas. Então, hoje eu queria, basicamente, passar essas explicações. Eu vou deixar vocês fazendo, né, mais as próximas aulas, né? E já está liberada ali a avaliação 1. Tem gente que vai fazer numa semana, tem gente que vai demorar um mês, não tem problema nenhum. O importante é que cada um faça no seu ritmo, né? E a avaliação já está disponível ali para quem acessou o cigarro. Então, faça com calma. É individual, obviamente. Não é para usar o WhatsApp para ver, para trocar resposta, porque senão... O aprendizado é de vocês, né? Se vocês fizerem isso, vocês estão se enganando, né? Usem o e-mail e o WhatsApp para tirar dúvida. Professor, estou com dúvida na questão tal.